Ufa! O Flamengo respira aliviado, mas é muito cobrado após uma atuação muito questionável no Maracanã, numa classificação que foi muito mais sofrida do que deveria. A grande verdade é que o Flamengo, nesse jogo, ele colheu os frutos de uma traição. De um outro tipo de traição que eu vou te explicar ao longo desse vídeo, falando sobre tática, sem tatiquês. O Táchira teve algumas mudanças, especialmente na linha defensiva, muito por conta de expulsões, né? Mas também praticamente uma linha defensiva completamente nova. Os 5 caras de frente são os titulares mesmo do time, ou grande parte deles, tá? Então o Táchira preparou aquela linha de 5 que a gente tinha antecipado que ia acontecer, mas ela teve uma leitura um pouco diferente por conta da altura do bloco. O Flamengo foi num 4-2-3-1/4-4-2 com o Michael pelo lado esquerdo e o Luiz Araújo pelo lado direito. Como a gente tá careca de saber, essa dinâmica ela é de certa forma assimétrica, né? O Wesley faz a amplitude de um dos lados, enquanto o Michael faz do outro. O Luiz Araújo atua como um meia centralizado e o Arrascaeta como um meia ponta de lança, um meia segundo atacante. Então, no início da partida, esse time passou a construir dessa maneira, encarando um 5-4-1, deixando o Alexandro mais preso numa segunda fase, quase que numa saída de 3, junto com o Léo Pereira e o Léo Ortiz, e o Michael ocupando aquele espaço de amplitude. Depois isso iria ser mudado, mas eu vou chegar lá, tá bom? Não antes de falar pra vocês que agora eu sou patrocinado pelo MB, e o MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes. E a campanha que eles lançaram para quem tem curiosidade como eu, para começar nos investimentos digitais, ela é específica para gente que não sabe por onde começar. Então você abre tua conta completamente gratuita em menos de 5 minutos. E aí você faz o investimento a partir de R$50. Depois, em até 7 dias, você ganha R$25 de crédito na sua conta para você usar como você quiser. E o mais legal é que não precisa ser em cripto, pode ser em vários ativos digitais da plataforma, também em cripto. Tudo isso com transparência e conformidade, junto com o Banco Central, CVM, Anbima e total segurança. Tipo o time do Felipe Luiz, que não sofre gol, mas está tendo dificuldade para fazer. Então, se você estava esperando um sinal para dar o primeiro passo, esse é o momento. A campanha é exclusiva para novos clientes e é por tempo limitado. Mesmo que você não vai investir agora, você pode conhecer. Então, clica no link que está na descrição do vídeo, no comentário fixado, ou mira no QR Code e aproveite. Você também, com isso, vai ajudar com o canal, que está ganhando novos anunciantes a partir do momento que tem crescido, e isso é importante para fomentar o nosso trabalho independente. Bora pro campo? Desde o início ficou muito claro, né, o que cada time iria tentar propor. Enquanto o Flamengo tinha no Alexandro um cara que estava sempre atrás do bloco e o Michael ali na amplitude, também tinha o Pedro tentando dar uma afundada nessa linha de 5 dos caras. Só que como eles tinham uma linha de 5, acaba que um dos jogadores praticamente se destacava para fazer uma marcação individual. E aí o Flamengo, para conseguir espaçar esse bloco, tinha que gerar ultrapassagens entre o ala e o zagueiro na lateral do bloco, de uma linha de 5, que eu sempre falo para vocês que pode ser um ambiente fértil, né? Isso faz com que o adversário tenha que baixar muitas vezes, né? Tenha que baixar com muita gente para dentro da sua área, e às vezes isso vai gerar espaço, seja pelo corredor lateral, seja na frente da área. Às vezes um origina o outro. Porém, eventualmente, você também tem que jogar por dentro. E eles fechavam bastante esse jogo por dentro, e o Flamengo, quando não tinha o Michael aberto, acabava tendo que contar com ele por dentro. Mas isso sempre era num segundo momento, depois que o time já estava ali implantado no terço final de campo, né? E não a partir da sua organização ofensiva que fazia o time progredir. Aqui a gente vê de novo esse time fechando muito o centro do campo e o Flamengo com pouca gente dentro do bloco, né? Você tem aí dentro do bloco o Arrascaeta basicamente livre, tem o Pedro marcado empurrando esse bloco para trás e o Luiz Araújo a mesma coisa. O que esse espaço aparecia? Esse espaço aparecia fora do bloco apenas, e aí o Alexandro era muito importante, ele tem sido muito importante, e ele e o Michael faziam esses lances ali, abrindo o jogo, o Alexandro vindo de trás, como eu tinha falado, e o Michael
tentando atacar aquele espaço quando não era o Alexandro que atacava. Quando o time adversário empurra, quando o time consegue empurrar o adversário para dentro da sua área, um espaço muito claramente aparece. O espaço é o espaço na frente desse bloco, na frente da área, e a gente viu o Alan tentando aproveitar esse espaço. Não é muito a dele, ele nunca faz gol, ele tem 3 gols na carreira, mas é uma finalização dali, é a única oportunidade de finalização livre que esse jogo poderia te dar, ou uma das únicas, né? O Pulgar faz uma falta danada nesse aspecto. Por dentro estava difícil e dependeria demais de uma noite inspirada de Pedro e Arrascaeta, o que naturalmente não aconteceu. Caso tivesse acontecido, possivelmente a classificação teria sido um pouquinho mais tranquila, né? Ou minimamente tranquila. E aí, aos poucos, o Flamengo foi conseguindo começar a achar os passes por dentro, especialmente com o Léo Ortiz, também com o Alexandro, né, especialmente com esses dois. Aqui o Gerson aponta, o Arrascaeta consegue se libertar dentro desse entrelinhas, que era a intenção dessa proposta, e ali, a partir desse trabalho no entrelinhas, o Flamengo tem uma chance de gol. Até acho que o Pedro estava impedido, mas não foi reprisado o lance e a marcação não aconteceu desse impedimento, tá? Então, esse era um time que estava ali limitado ofensivamente a tentar atacar por fora, porque por dentro o plano de jogo funcionava, mas a ideia de explorar os teus 2 melhores jogadores não funcionava muito, porque era um espaço muito curto e eles não estavam na melhor noite da vida, né? Dá para entender um pouco a parte física, especialmente do Arrascaeta, depois de ele ter batido o recorde de novo contra o Palmeiras. Ele e vários jogadores do Flamengo, recorde de distância em alta intensidade, vários outros recordes de índices físicos no jogo contra o Palmeiras, num gramado sintético muito duro que todo mundo reclamou depois do jogo, tá? Aqui o Flamengo recupera uma bola e ele vai acelerar. Isso foi um vício desse início de jogo, tá? Especialmente depois de 15 minutos, depois que a LDU abriu o placar do outro jogo, o Flamengo começou a fazer muita transição e quando perdia a bola, né, durante essa progressão, ele ficava com 4, 5 jogadores à frente da linha da bola e o time espaçava, e aí o jogo começou a ficar perigoso real. Aqui o Luiz Araújo volta, faz o desarme, olha o Felipe Luiz pra ele. Felipe Luiz pedindo, pelo amor de Deus, pra ele dar uma segurada, pra ele acalmar, porque o jogo tinha 90 minutos e nada podia ser colocado a perder tão cedo, né? E aí o Flamengo de novo ali com o Alexandro mais na base da jogada e o Michael aberto, ele tinha que encontrar esse espaço muito a partir de associação de alguém apoiando entre esse ala e o zagueiro, e aí de novo o mesmo espaço iria aparecer. Esse espaço foi o único espaço que apareceu de forma consistente no primeiro tempo, mas o Flamengo finalizou pouco, só quem finalizou foi o Alan, basicamente, e ele não é a melhor pessoa para finalizar esses lances, né? Defensivamente, é um time que sobrecarregava muito o Luiz Araújo, tá? Aqui a gente vê, o Luiz Araújo estava responsável por marcar o zagueiro pela direita, que agora tá livre quando ele vai ao goleiro, o Pedro guardando ali a posição no volante do adversário, e o Arrascaeta teoricamente marcando o zagueiro pelo lado direito. Ele não partiu porque o goleiro se orientava para dar a bola longa, então nessa hora a orientação é esperar esse pique. Isso gerava uma área enorme para o Luiz Araújo cobrir e aos poucos, conforme o desgaste foi aparecendo, o Táchira foi conseguindo vencer um pouquinho mais metros na sua batalha territorial e explorar esse deslocamento gigante que o Luiz Araújo tinha que fazer, só que como ele é um monstro, né, de raça e de determinação, ele voltava, né, e conseguia tentar ajudar um pouco em vários dos lances. Mas o Táchira, ele tinha a capacidade de eventualmente ganhar território e marcar ali um perde-pressiona, e isso gerou com que eles tivessem deixado o Flamengo mais distante do gol deles, e especialmente ali entre o minuto 20 e o minuto 40, digamos assim, desse primeiro tempo. E conforme o Flamengo foi ficando mais recuado, ele foi gerando menos essa ocupação na lateral desse bloco do adversário. E ao gerar menos essa ocupação, o time foi colocando pouca gente dentro da área. Notem como nessa jogada individual boa do Michael, só tem 2 jogadores dentro da área. O Flamengo tá todo fora do bloco. E aí é muito difícil fazer gol com tanta gente, 5 contra 2, dentro da área, em prol do adversário. Isso gera dificuldade e é claro que o Flamengo
Flamengo não conseguiria finalizar com facilidade a partir de tamanha inferioridade numérica, né? Apesar disso, essa jogada acabou gerando um escanteio, e esse escanteio vai fazer a gente abrir o primeiro dos parênteses para falar de bola parada. Claramente existia um planejamento para as bolas paradas desse jogo, as bolas paradas ofensivas. Notem como o Táchira é um time que joga numa marcação mista, só que muito individual, mais individual do que zonal nesse tipo de jogada defensiva. E o Flamengo tirava todo mundo da área e fazia questão de ocupar esse espaço, né? E tinha uma dinâmica treinada para ocupar a primeira trave com a maioria dos jogadores correndo para ali e lançar essa bola na segunda trave para o Pedro. E a jogada deu super certo, o goleiro saiu mal e o Pedro perdeu um gol sem goleiro. Era o gol mais fácil do mundo? Não era. Mas foi gol perdido? Pô, é claro que foi. Tava sem goleiro. Ele no treino deve fazer 20 gols desse por dia. Daqui a pouco, na hora do lance do gol, eu vou te dar uma informação sobre a bola parada do Flamengo. Primeiro tempo acabava e o Rossi, que tá querendo virar ídolo, ficou indignado com a torcida, porque a torcida tava vaiando e o Flamengo precisava da torcida. E aí o Felipe Luiz preparou uma mudança. Bora falar dessa mudança, mas deixa o like aí, se inscreve no canal, a gente tá muito perto dos 87 mil inscritos, a gente quer alcançar 100 mil inscritos durante o Mundial de Clubes. É muito audaciosa a meta, mas só vocês podem me ajudar a alcançar. Também pode hypar o conteúdo pra gente chegar pra muita gente, além do like, pra gente poder aumentar ali a nossa zona de influência. Então vamos falar da mudança tática, não só de peças, que o Felipe Luiz fez no intervalo. Então inicialmente a ideia era essa, né? Então o Alexandro mais na base da jogada e o Michael por ali. O Michael sai, entra o Bruno Henrique, mas ele não entra exatamente ali nessa função do Michael. Pelo contrário, ele vai fazer praticamente uma dupla de ataque com o Pedro. E a partir disso o corredor se abre pro Alexandro e o Léo Pereira tem que desempenhar um papel ainda mais importante no momento com bola, ou seja, o time fica mais exposto, mas coloca muito mais gente dentro do bloco do adversário, né? Praticamente 6 jogadores com os 2 laterais subindo, e subindo ao mesmo tempo. Agora bora voltar pro campão. Segundo tempo iniciado e o Bruno Henrique com 1 minuto de segundo tempo já mostrou o quanto ele podia ser útil também na transição. O Flamengo conseguia recuperar uma bola na sua defesa e fazer um ataque rápido acionando o Bruno Henrique. O Bruno Henrique faz aquela temporização de lance que ele faz muito bem, quem lembra de Lima lembra bem, e depois cruza na cabeça do Gerson, que tá livre, se projetando ao melhor estilo Gerson. Aliás, ele jogou muito, né? E ele acabou perdendo o gol, né? O Gerson, se tivesse mais gol, ele seria perfeito. E aí, se ele fosse perfeito, mais gol e a perna direita, né? Ele seria perfeito, e aí se ele fosse perfeito, ele ia estar no Real Madrid, possivelmente. E aí ele perde esse gol e no rebote o Pedro não consegue alcançar, mas já mostrava um pouco de diferença em ter o Bruno Henrique. Não que o Michael tivesse jogado mal, só que a diferença ela era maior do que isso, era uma diferença tática, que vai ficar muito clara nesse lance. Aqui a gente vê o Bruno Henrique centralizando entre ali o ala e o zagueiro, o Pedro bem mais pro outro lado e do outro lado, né, propriamente dito, o Luiz Araújo. Isso abriu um espaço, porque faz com que todos os zagueiros estejam ocupados por um atacante do Flamengo. E abre um espaço à frente deles, porque eles têm que andar para trás, a bola tá descoberta e o Alexandro vai encontrar um passe bem bonito pro Arrascaeta, que teve tempo e espaço para finalizar. A finalização não saiu legal, em outros tempos ele ia meter no ângulo essa bola e talvez o tema tava resolvido, né? Mas era jogo dramático, era jogo difícil. Sem bola, o time também mudava com o Bruno Henrique e passava a correr muito mais risco. Nesse lance a gente vai ver como ele não tá mais, como o Michael estava, muito mais recuado, marcando o lateral dos caras. Ele tá marcando o zagueiro. Então era uma marcação já totalmente individual e o Alexandro era o cara que tinha que subir no lateral muitas vezes. Então isso gerava o quê? Uma exposição maior e uma defesa em mano a mano. Essa defesa em mano a mano, ela pode ser ruim em algum aspecto, mas ela é muito melhor para domínio territorial e gera dificuldades, especialmente para um time não exatamente tão técnico, né? E aí o Alan, que jogou muito também, fez uma ótima interceptação e a bola gerou uma transição para o Flamengo, muito bem executada pelo Luiz Araújo, e o Arrascaeta conseguindo finalizar num 4 contra 4 dentro da área, conseguiu finalizar, só que não finalizou bem de novo, né? Uma chance clara de gol.
perdida pelo Arrascaeta, não tenho que reclamar de passe, não tenho que reclamar da jogada. O Arrascaeta, que tem decidido vários jogos pro Flamengo, não estava no seu melhor dia, eu não tenho como dissociar isso do jogo contra o Palmeiras, tá? E aí, além da parte mental do jogo, óbvio, né? E aí, uma outra jogada que o Flamengo ganhava a partir disso era o lado oposto. Por quê? Porque essa dinâmica de dois atacantes gerava o quê? Que o cruzamento que viesse do lado direito pudesse encontrar ou o Bruno Henrique ou até o Alexandro, porque você gerava muito mais gente no lado oposto da bola, além de ter um cara muito melhor cabeceador naquela zona, tá? Então o Bruno Henrique, a partir daquele setor, e o Alexandro podiam explorar eventuais cruzamentos ou inversões, e esse lance quase acaba em gol, depois do Alexandro colocar essa bola na segunda trave, depois de receber na segunda trave, ele inverteu o lance, ia sair um belo gol, não fosse o corte da zaga do Táchira, tá? E o Táchira, aos poucos, começava de novo a esquisitar o jogo para o lado do Flamengo, o jogo começava a ficar um pouco mais dramático e a partir de uma esticada longa, eles conseguiram colocar, a partir desse mano a mano que eu tinha explicado para vocês, que gerava mais risco, eles conseguiram colocar um passe perfeito para uma finalização dentro da pequena área. Só que aí o camisa 10 da zaga aprontou das suas, né? E fez um desarme orientado de carrinho dentro da pequena área, com o goleiro batido, com a parte externa do pé, já orientando o contra-ataque, né? E aí o Flamengo assume esse contra-ataque e sofre uma falta com o Wesley. Na hora de cobrar a falta, o Luiz Araújo ficou falando, primeira, primeira, dei uma de Gustavo Machado aqui. Eu vou te explicar o que está acontecendo com a bola parada do Flamengo. Deixa eu voltar para a tela cheia e daqui a pouco a gente olha esse lance. Você se lembra que o Felipe Luiz tinha um analista específico para a bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva. O nome dele era Daniel Alegria. Na verdade ainda é, ele só não trabalha mais no Flamengo. Desde a sua saída, essa função tinha ficado de ser ali distribuída para outras pessoas. E na verdade isso se tornou uma espécie de comitê que promete revolucionar a bola parada do Flamengo. E esse comitê é liderado por duas pessoas. O Rodrigo Caio, aliás, quem não lembrou do Rodrigo Caio naquele lance de escanteio ali com marcação individual, ele aproveitando esses lances contra o Grêmio, né, no 5-0, e o português recém-chegado chamado Alfredo Almeida. Esse comitê ou comissão é que define as jogadas de bola parada junto ali e passa para a comissão técnica treinar e treina também junto do time, tá? Então, informação dada, vamos ver o que eles aprontaram nesse lance que classificou o Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. Então vamos lá, Luiz Araújo vai cobrar a falta e o time começa a se preparar para ocupar os espaços. Notem, é muito fácil notar que tem 3 jogadores do Flamengo que se colocam em impedimento, né? O que eles querem fazer é balizar a altura que a linha do Táchira também vai ficar. E confundir a referência desses marcadores, que por mais que saibam que eles estão impedidos, eles vão usá-los como referências, e isso gera certo incômodo. E notem como o cara que vai fazer o gol, o Léo Pereira, está completamente distante da jogada, tá? E agora eu vou mostrar para vocês outros 2 jogadores que se envolveram no lance. São eles, Alexandro e Pedro. Os 2 tiveram papel determinante para que o gol pudesse ser possível, tá? Então, aqui você já vê o Alexandro olhando de canto de olho para o Léo Pereira. Ele já está começando a olhar para a corrida dele, que já tinha sido avisada pelo Luiz Araújo. O Pedro vai ter uma função talvez ainda mais importante, tá? Mas notem como agora os 2 parecem um só, eles se juntam ali e trazem com eles todos os adversários, ou pelo menos a atenção desses adversários. De agora em diante, eles vão cada um usar dos seus meios para obter a referência de alguns defensores, tá? O Pedro vai se aproximar e encostar em 3 defensores e até abrir os braços para encostar nesses defensores. Enquanto isso, o Léo Ortiz está tomando a atenção do terceiro deles. Já o Léo Pereira começa a ensaiar essa corrida, e a corrida dele vai ser entre o Pedro e o Alexandro. Por quê? O Alexandro vai fazer o movimento ao contrário, antagônico a essa jogada. Ele vai sair, é como se ele fosse andar para trás do lance para trazer com ele esse marcador. Assim como o Pedro vai fazer um bloqueio, ele basicamente vai abrir alas
para que o Léo Pereira passe. Vamos ver pelo outro ângulo que isso vai ficar mais claro, especialmente o lado do Pedro, né? Notem como a bola foi no espaço, ela foi flutuando, ela foi fraca, justamente para facilitar uma conclusão muito bonita que aconteceu da parte do Léo Pereira. Notem aqui o Pedro basicamente fazendo ali uma escolta, né? Uma escolta para que pudesse passar o Léo Pereira à frente dele e atrás do Alexandro para cumprimentar. Ótimo trabalho de Rodrigo, Alfredo e comissão. Depois disso, logo depois disso, o Felipe Luiz preparou duas mudanças, né? Mudanças corajosas de quem já tinha condicionado o jogo a seu favor e tinha até ali o resultado. Ele não queria mais admitir ficar descompacto e não queria mais admitir deixar o lado aleatório funcionar. Então ele precisaria tirar essa marcação daquele individual o campo todo e colocar força nessa marcação alta para que esses jogadores que entrassem pudessem ocupar espaço suficiente, cobrir área suficiente para marcar muito mais do que um opositor, tá? E aí o Alacian e Luiz Araújo passaram a fazer uma dupla de ataque, o Luiz Araújo já ocupando a segunda posição no jogo, e falando em Coringa, o Gerson agora passava a jogar pelo lado, só que ele já começava a dar sinais de cansaço. Aqui ele se posiciona quase como um guarda de trânsito e fala ali para cobrir o lateral que já passou, né? E aí ele acaba deixando espaço, mas orienta bem a jogada. O Wesley faz antecipação muito boa e o Flamengo, logo no primeiro lance de pressão alta desses caras, consegue gerar uma situação que poderia ser de gol a partir desse cruzamento do Gerson, tá? O time também, além disso, ele ficaria melhor, ele ficaria mais associativo. Olha que loucura, mesmo sem Arrascaeta e Pedro, o time passaria a ficar um pouco mais associativo. Por quê? Porque eles estavam se aproximando mais, eles estavam fisicamente se mostrando pro jogo, eles estavam mais apoiados, o time está mais acostumado a jogar sem esse pivô, tá? E esse é um desafio que vai perdurar. Eu vou ficar muito surpreso se o Pedro começar algum dos jogos do Mundial de Clubes como titular, tá? Mesmo contra o Esperance, que teoricamente é o time mais fraco, mas não tem nada de fraco. E aí o Luiz Araújo fez uma ótima finalização e o time começou a ter uma certa tranquilidade. Não uma tranquilidade de jogar, mas sim uma capacidade, deu para confiar mais no time, trocando passe, deu para confiar mais no time, conseguindo se associar mais aproximado, e o Táchira parou de ver a cor da bola, né? O Flamengo começou ali por 10, 15 minutos a se manter no ataque com uma certa competência e com isso parar de sofrer. Só que isso ia mudar, especialmente porque o Táchira se lançou ao ataque e começou a correr muitos riscos, né? Só que esse negócio de risco era bom pro Táchira, não era bom pro Flamengo. E o Gerson já demonstrava mais e mais sinais de desgaste. Aqui ele tá parado no lance e o lançamento acontece pro lateral que deveria estar sendo marcado por ele. Notem o desespero do Wesley, que agora tá marcando 3 jogadores, né? Essa jogada consegue ser finalizada pelo Táchira na frente da área, porque gera um desequilíbrio inteiro em toda essa zona, mas logo na sequência o Felipe Luiz entende que é hora de sacar o Gerson do jogo e faz a substituição. E aí essa substituição traz o Bruno Henrique mais para marcar pelo lado, traz ali o Luiz Araújo continuando naquele setor até que ele mudaria de lado de novo e jogaria pelo lado direito, né? Então isso começou a gerar várias mudanças, o próprio Ayrton Lucas entraria no jogo, só que nesse momento aí o Flamengo já quase nos acréscimos, entrou no modo chama-gol danado, né? Parava de pressionar o homem da bola, guardava uma compactação, mas guardava uma compactação num bloco muito baixo e não tinha, parecia não ter mais pernas para marcar, especialmente na zona onde estava o Luiz Araújo, que estava muito cansado. E aqui, nesse lance que o Rossi falhou, né? Quase falha, tinha 2 contra 1 em cima do Alexandre. Então, se ele não toma uma decisão intempestiva e vai bloquear o lance, isso podia gerar uma jogada de gol do adversário. Aliás, jogada de gol do adversário até aconteceu. Só que, se esse gol tivesse saído, se o Rossi não tivesse salvo o Flamengo, aí o frame não pegou direitinho, mas essa bola, ela pegou no braço, tá? Ela pegou no braço do camisa 9, esse gol seria anulado, mas ninguém precisava de ainda
mais emoção. E o Rossi merecia ter ainda mais exaltação, tá? Depois disso o time ficou louquinho pra tomar um gol, tentando furar a bola, furando a bola ali, assim, uma loucura, até que o jogo acabou. E acabou a lá Flamengo, a moda Carvalho. Mas lembra que eu comecei esse vídeo falando de traição? Falando o quanto o Flamengo se traiu? O Flamengo até se esforçou, mas o Flamengo foi traído. E esse caso foi um caso de autotraição. E é assim, porque às vezes a arte imita a vida. Nesse caso, a arte é o futebol. Acontece como alguém que não valoriza o suficiente algo que possui e ao não valorizar, perde aquilo que já não o satisfazia o bastante para lhe preencher. E o pior, a autotraição só tem como vítima o próprio traidor, o que a torna ainda mais difícil de detectar. E aí vem o estado de negação. A negação precede a reação e a negação acaba tomando um tempo danado, que é suficiente para atrasar essa reação. E atrasar essa reação aumenta o tamanho da traição. E assim segue esse ciclo vicioso até que se cria a consciência, até que se cria a autoconsciência. Aquela que te faz perceber que daquele jeito não vai dar certo. E que para mudar há que se esforçar em dobro. O esforço, além de físico, agora teve que ser mental. Uma provação depois de uma autoprovocação oriunda de uma traição, de uma autossabotagem. E a provação foi tão grande que após a reparação dessa conquista, o traidor se contenta com algo ainda menor do que o que se tinha. Aquilo que já não lhe preenchia agora é menor e mesmo assim, de alguma maneira, aquilo o completa. Heráclito de Éfeso já dizia que o homem não vai duas vezes ao mesmo rio, pois na outra vez nem ele nem o rio seriam os mesmos. E depois dessa provação, tal qual qualquer ambiente pós-traição, nada vai ser como antes. O Flamengo não vai mais ser o mesmo, pois para vencer ele precisou aprender a perder. Aprendeu a perder vencendo. E agora, então, é hora do traidor se perdoar. Perdoar, mas nunca esquecer, pois essa é a única chance de isso não se repetir de novo.